Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a nossa live da noite de hoje, dia 5 de junho de 2019, projeto Luzes de Ramatiz, tendo como tema hoje homeopatia e evolução espiritual. Hoje quem fala, modestamente, sou eu, gente. Estou aqui, Jussara de Fini Santa Maria, para que se possa compartilhar alguma coisa sobre esse tema, não tudo, porque o tema é bem extenso, do livro Fisiologia da Alma. Eu convido a todos a se debruçarem e a lerem, a se identificarem com essa obra, porque, pessoalmente, eu percebo como realmente o grande livro indicador da reforma íntima, porque ele nos traz valores fundamentais para a nossa evolução e nosso crescimento espiritual. Nesse livro também, a gente consegue perceber nitidamente uma íntima relação, uma competência muito grande e uma união muito grande entre o médium Hercílio Mais e o mestre Ramatiz, que passa as informações para ele. Porque são informações de muita profundidade e extremamente atuais. O livro, ele traz assim temas que nos fazem acordar para as questões dos vícios e o desregramento na vida humana, na nossa vida carnal. Mas aí cada um entende como quiser, ou se sente cobrado ou não, como vai na sua caminhada. Pessoalmente, eu vejo como um grande toque, como um grande sinalizador para a minha caminhada individual. O que eu devo mudar, o que eu devo melhorar. E eu vejo isso muito nesse livro. Esse livro foi o primeiro que caiu nas minhas mãos lá pela década de 80 e que me fez pular do espiritismo kardecista convencional, né, que muito me contribuiu para estudar e para me envolver com as obras de Ramatiz e buscar um caminho dessa via, né, essa via ramatiziana. Então, nós vamos iniciar. Quero dizer para vocês que tudo iniciou, a homeopatia, a ideia dela já iniciou com Hipócrates, o pai da medicina, que introduziu no século IV a.C. duas ideias para tratamento das doenças humanas. Uma delas pensava o homem apenas com o seu corpo físico, composto por órgãos e sistemas, e ali é que ia ser trabalhado, e ali é que ia ser curado e feito todo o tratamento e análise do problema de saúde ou de doença do indivíduo. Essa ideia da alopatia, não, essa ideia, ela foi seguida depois por Galeno e que traz a ideia de sequência, é a ideia que norteia a alopatia atualmente. Vejam que é lá de Hipócrates. Então, esse aspecto, tá, se subdivide com outro pensamento, que é o pensamento da homeopatia, que termina sendo o pensamento que traz a homeopatia, que o Hipócrates diz o seguinte: ele podia pensar, então, o homem só como matéria ou o homem como um corpo físico composto, dotado de um espírito. E aí, sim, foi seguido por Hahnemann, lá no final do século XVIII. Tá? E aí a gente vê que na homeopatia ele fundamentou a homeopatia se baseando no diagnóstico integral do homem
realmente como um todo. Aí ele olhava os aspectos de como e por que ele adoeceu. Não é como no outro pensamento, que se eu tenho uma ardência no estômago, pode ser uma gastrite, eu vou tratar isso aí. Não, na homeopatia, ou nessa ideia que o Hahnemann seguiu, é por que, que eu estou com uma dor de estômago? Por que, que o meu estômago está ardendo? E aí, investigar todas as minhas questões emocionais, estruturais, através de uma análise ampla e integral, para chegar a essa conclusão. E que medicamento vibracional eu vou usar? Depois a gente vai falar sobre o medicamento vibracional. Então, esse olhar introduzido por Hipócrates, que depois o Hahnemann assumiu, trata o homem doente e não a doença. E foi aí que o próprio Hahnemann, quando ele estrutura toda a homeopatia, ele fala, primeira pessoa que falou no termo energia vital foi o Hahnemann, tá? Que é essa energia que nos mantém, que nos sustenta e que nos leva pela eternidade, a energia vital. Então, rapidamente, assim, eu vou falar para vocês, para a gente ter uma ideia de como é que surgiu essa história da homeopatia com o Hahnemann. O Hahnemann era médico, muito inteligente, poliglota, e ele perde, na sua caminhada, ele perde um amigo, que foi submetido às intervenções de tratamento médico da época, que era a tal da medicina heróica, aonde todos os tratamentos eram extremamente invasivos. Eram tratamentos com sangrias, ou seja, assim, gente, a doença, a ideia era tirar aquela doença do corpo. Então, faziam sangrias, usava-se muitos laxantes, medicamentos para provocar vômitos, enfim, procedimentos extremamente invasivos que a pessoa já estava doente e com essas intervenções a pessoa se debilitava muito mais ainda e muitas vezes vinha a morrer, como aconteceu com esse amigo do Hahnemann. Aí ele parou de trabalhar com essa prática médica e não quis mais saber. Largou a medicina e, para sobreviver, ele passou a traduzir livros e livros da sua própria área, da área médica. E no fim, então, do século XVIII, ali por ali, um pouquinho antes, lá por 1780, por aí, ele traduz o momento em que a gente tem a Europa num movimento assim, conturbado, num movimento da queda da Bastilha, num movimento da Revolução Francesa, ideais libertários, né, igualitários e de fraternidade. Tudo isso acontecendo neste momento em que o Hahnemann também dá o seu grito de liberdade em relação àqueles procedimentos médicos. E aí, então, nessa questão de tradução, ele traduz a matéria médica de William Cullen, que era um grande fisiologista da época, um fisiologista sob aquele olhar de Galeno, tá? Sob um olhar alopático. Ele enxergava a doença e dava uma medicação para curar aquela doença. Não olhava o ser doente. E aí, na tradução, ele lendo, ele ficou extremamente contrariado e disse assim, não, isso não é uma verdade. Que o William Cullen escreve que a quina officinalis, ou seja, o quinino, era utilizado para tratar a malária, e o Cullen dizia que ela fazia efeito pela sua ação amarga e adstringente. Então, deveria ser uma ideia de pôr para fora a malária. Talvez fosse essa a ideia. O Hahnemann discordou totalmente dessa ideia e resolveu ingerir
a quina officinalis para ver o que acontecia, para ver se ela era amarga mesmo, se era astringente mesmo. E aí o que ele descobre? Ele descobre que começou a ter os mesmos sintomas da doença malária. Ele estava saudável, ele não tinha nenhum problema. Ele começou a sentir, a ter febre, vômitos, uma indisposição generalizada. Então, sintomas da malária. Quando ele viu isso, ele pensou, bom, a quina, ela não cura por essa história de efeito amargo e astringente. Ela cura porque ela age num corpo sadio de maneira semelhante. Ela produz o mesmo processo da doença num corpo sadio. Então, ele já começou a achar uma semelhança em relação à quina officinalis e à malária. Aí ele disse, bom, mas não posso ficar nessa história. Aí ele passou a testar outras drogas nos seus amigos, parentes e amigos. Só que o povo chegou para ele e disse assim, não, mas tu não vai me dar isso aí assim, sem diluir, eu não vou tomar essa história sem diluir, tá doido? Aí ele pegou, para não ter um efeito muito forte, começou a diluir as drogas que ele resolveu usar. Ele formou grupos com alguns tipos de drogas e começou a diluir. E o que ele observou? Observou que, mesmo diluída, o efeito aparecia de uma forma mais intensa e mais rápida, mesmo a droga diluída. Aí disse, mas o que está acontecendo, né? Então, ele já percebeu que as doses, a medicação, quando diluída, tinha o mesmo efeito, produzia, e até mais forte, um efeito de semelhança a criar os sintomas da doença. Aí, o que ele fazia? Ele pegava e ele tinha amigos assim, ó, bom, o meu vizinho aqui, eu estou dando a quina officinalis diluída para ele. O outro ali também está tomando a quina officinalis diluída. O vizinho que mora a 3 quilômetros daqui também estava tomando a quina officinalis diluída e que ele tinha que levar. Então, os vizinhos do lado, ele pegava o frasquinho e levava. Não tinha muito movimento nesse frasquinho. Já o amigo que morava a 3, 4 quilômetros, ou ele ia caminhando, ou ia a cavalo, ou ia de carroça, e aquele medicamento, mesmo dentro da sua mala, da sua bolsa, sacudia. Sacudia. E aí ele começou a perceber que, opa, aquele efeito lá naquele amigo também dá os mesmos efeitos da doença, mas tem uma ação mais rápida, mais potente e mais forte. Aí ele descobriu que as dinamizações, ou seja, o movimento, a sucção, as sucções, as dinamizações também aumentavam o potencial de expressão das drogas que ele estava testando. Então, foi aí que ele fundamentou realmente a homeopatia, com 3 pilares. A lei da semelhança, ou seja, os medicamentos curam enfermidades cujos sinais e sintomas se aproximam ao máximo dos sinais e sintomas que causam. Aí ele traz a homeopatia, homos, semelhante, e pathos, doença. Então, o medicamento produz efeitos semelhantes ao da doença que ele vai curar. A experimentação em homem sadio, todos os medicamentos que ele testou eram testados em pessoas que não estavam, eram extremamente saudáveis e apresentavam, então, uma reação artificial semelhante à doença que iria curar. E um medicamento único, altamente diluído e dinamizado. Esses 3 pilares,
ou seja, que a gente deveria usar, por vez, um único medicamento, altamente diluído e dinamizado, ou seja, com as sucções. E aí entram as doses centesimais, milesimais, enfim, as doses infinitesimais, né? Com isso, ele formou um processo, um sistema médico. Ele foi o primeiro pesquisador. Ele observou que não estava certo, ele testou, ele criou hipóteses e testou. E dentro dos testes que fez, ele foi observando as reações que existiam, e aí, em função de todos esses dados, foi possível formar, não só por ele, mas por outros pesquisadores também, o que a gente chama da matéria médica. Aqui eu tenho duas, que de autores diferentes, que aonde contém o que na matéria médica? Todos os medicamentos e o que eles fazem, para que eles servem, as drogas homeopáticas. E o repertório homeopático, que são os sintomas, aí vem o sintoma, e todos os medicamentos correspondentes para curar aquele sintoma. Então, é um completo, realmente, como é que eu vou dizer? É um trabalho completo, E ele foi realmente, na nossa história, um dos primeiros pesquisadores. E aí ele coloca que a homeopatia trata o homem doente e não a doença nele instalada. Sendo essa a grande diferença entre a alopatia e a homeopatia. No livro Fisiologia da Alma, a gente tem um capítulo que fala sobre o medicamento alopático e o medicamento homeopático. E o mestre Ramatiz, ele não critica os medicamentos alopáticos, ele não tem nenhuma crítica, até porque todos nós sabemos claramente que tudo que se encontra na face dessa terra é porque nós ainda precisamos, seja ela boa ou não, é uma experiência a ser vivida. São coisas que a gente ainda necessita. Aquilo que nós não necessitamos mais sumiu, desapareceu. Pode ser que volte, mas sumiu, né? Porque na alopatia a gente tem o ponderal. A gente vai tomar um antibiótico e o antibiótico diz ali, tal sal tem 500 miligramas de tal sal, 200 miligramas de tal componente. A gente manda aquilo para um laboratório e o laboratório comprova a existência daquela propriedade, daquele medicamento, daquele sal, dentro do medicamento alopático. Já no homeopático, quando a gente manda para um laboratório, o que a gente encontra? Energia. Não se consegue ainda, pelo menos no meu conhecimento e pelo que diz no livro, não se consegue ainda medir o quanto energético tem dentro daqueles frasquinhos, o quanto energético tem naqueles glóbulos que a gente toma, no pó, né, no que a gente toma também, que a gente dilui e toma. Não tem esse quanto, não tem o ponderal, não tem a massa, matéria, só tem energia. Já pensando nisso, nós já podemos fazer uma conjectura que o que o alopático nos oferece é algo realmente algo mais denso, algo que vai trabalhar aonde? Na doença do corpo físico. Enquanto que a homeopatia procura chegar, pelas suas diluições e pelas suas dinamizações altas, chegar na sutileza,
dos corpos sutis e do mundo espiritual, que é o que, como nós entendemos, tá? Como nós, espiritualistas, espíritas, entendemos. Para se fazer toda essa avaliação e penetrar nesse mundo, nesse caminho da alma do paciente, o mestre Ramatiz diz que o médico ou o profissional homeopata, visto que hoje não só os médicos têm como especialidade e podem prescrever homeopatia, outras áreas da saúde aqui no nosso país já podem prescrever, já temos cursos de especialistas, como a própria odontologia, a farmácia, eu não me recordo, mas eu não sei se eu acho que a enfermagem também, a veterinária, exatamente, a veterinária, tinha me esquecido que é fantástica a homeopatia na veterinária. Esses profissionais são verdadeiros leitores de almas, expressão dita pelo mestre Ramatiz. Pois ele vai ter que entender aquele paciente que está ali e se o paciente permitir, porque às vezes, né, gente, a gente sabe muito bem, até mesmo num passe energético, que nem sempre a pessoa que vai lá tomar o passe, ela está pronta para fazer o que ela tem que fazer, que é buscar se reformar intimamente, que é procurar se olhar intimamente. Então, se o paciente ele quer realmente buscar a sua cura, e se o profissional está consciente do seu papel, das leis espirituais, e faz também o seu trabalho interno, os dois vão juntos fazer uma caminhada de elevação mútua. Por quê? O profissional vai se encontrar com a sua história, a sua realidade e todos os seus amparadores, que sempre todos têm, os que labutam nessa área, homeopática principalmente, né? E vibracionais. E o paciente que busca esse tratamento, ele, por sua vez, também, ele vai imbuído de encontrar a sua cura. E, com certeza, quando ele vai fazer a sua consulta, que ele vai se confessar ou fazer a sua anamnese para o médico homeopata ou profissional da homeopatia, ele deve, se não formalmente, mas deve, lá no seu íntimo, fazer uma oração, deve ter feito um pedido para encontrar a sua cura. E esse pedido já é uma oração. E os dois, então, vão juntos buscar respostas para as doenças dentro dos corpos mais sutis daquele indivíduo. E aí é, sim, uma grande caminhada, uma experiência incrível, porque o profissional que se habilita e que conhece, como diz o mestre Ramatiz, as leis espirituais, ele consegue se despojar de si e se conectar com a energia daquele paciente, aquele outro ser permitindo, ocorre um momento único, um momento de interação de almas e uma também ajudando a outra a se resgatar. Porque quando um paciente chega, a experiência que ele está vivendo, com certeza vai contribuir para a minha vida e para a minha experiência. Eu não vou receber ninguém que eu não tenha que receber para fazer um atendimento. Eu sou dentista, eu não sou médica homeopata, mas eu sou dentista homeopata. E esse processo de interação entre profissional e paciente se dá em todas as áreas, tá? A gente procurando desbravar, visando buscar uma elevação mútua e a cura psíquica. Deixa eu ver aqui mais. Então, isso realmente, assim, ó, dá um uno, dá uma explosão só
nesse contato. E esse contato, eu quero dizer para vocês que, ou quem é profissional, que já sabe, quem é profissional homeopata que já sabe disso, e quem é paciente que vai buscar esse atendimento, essa fusão tem que haver. Essa empatia, para que a cura aconteça. Por que buscar o tratamento homeopático? Porque o paciente é tratado na sua integralidade, analisando e tratando todos os corpos. Aí a gente vai ter, como diz o mestre Ramatiz, o corpo físico mostrando todas as ações que a gente age através do corpo físico. E aí ele vai mostrar essa maravilha que é esse corpo físico, vai nos mostrar todos os sinais e sintomas das manifestações das doenças. Nós vamos sentir o que aquele paciente ele sente, qual é a sua emoção, o que faz buscar a força para segurar no astral. Nós vamos buscar no mental o que ele oferece, o entendimento psicológico que ele tem das circunstâncias da vida. Então, fazendo um fechamento, uma ligação, fechando um quebra-cabeças, tá? Daquilo que o paciente traz e da observação que tu tem. Tu vai ter que observar, é uma observação mais sutil, é uma observação de entrega e de se permitir e ser permitido fazer essa caminhada junto com o outro. Porque é a grande oportunidade de cura geral, ou seja, tornando o paciente mais consciente de si mesmo, de seus potenciais e de suas dificuldades. Os problemas da vida se tornam apenas desafios para o seu crescimento. Então, o que a gente percebe assim, ó, quando eu passo a fazer um tratamento homeopático, a homeopatia ela me facilita eu enxergar as questões da minha vida como algo assim mais impulsionador para o alto, para que eu cresça, do que algo que me puxe, que seja uma âncora e que me mantenha mais para baixo. A homeopatia vai me sutilizar mais, vai me levar mais para as questões ético-morais de qualidade, questões mais apuradas. Eu vou ser mais integrado com a dor do outro, que no fundo, gente, é minha também. Não existe uma dor nesse universo e todos sabem disso. Nós, ramatizando, sabemos bem que não seja minha. Não existe. Nenhum ser neste planeta, a dor dele é a minha também. Então, a minha dor é a dor de todos. Então, enquanto nós não tomarmos essa consciência desse pequeno detalhe, pequeno, grande, imenso detalhe, nós ainda vamos ficar patinando, patinando e patinando para conseguir um passinho na nossa evolução espiritual. Então, até mesmo o fato da doença, que geralmente traz dor, é uma coisa mais chata, é uma coisa sofrida, as perdas, né, de entes queridos. Então, a gente passa a entender a doença realmente como um impulso de elevação espiritual, pois pode realmente termos uma cura. E uma cura geral, não só a cura de uma doença, sabe? Eu me lembro que quando eu estudei homeopatia, o professor até colocava isso na década de 80, que mesmo vindo a desencarnar, a pessoa pode desencarnar curada, né? E esse tratamento homeopático vai fazer com que a gente encare todas as experiências como impulsos de crescimento. Todos os desafios como impulsos de crescimento. Qual a ação do medicamento homeopático? Eu acho que eu estou indo muito rápido, né? Mas
Tô indo, porque nós vamos fazer uma live mais curtinha. Qual é a ação? O medicamento tem a função de neutralizar as... Ó, isso aqui está escrito no livro. O medicamento homeopático terá a função de neutralizar as perturbações espirituais, modificando os sintomas mentais e expurga os resíduos tóxicos que oprimem o perispírito do enfermo devido aos desequilíbrios temperamentais da personalidade humana. Gente, isso aqui, a gente lendo, a gente tem que ler e ler para realmente assim, ó, interiorizar tudo que está escrito aqui, tá? Que é realmente assim, ó, a nossa personalidade. Olha, gente, eu não vou nem dizer infantil, mas é perturbada mesmo, e temperamental e egóica, que nos levam realmente aos desequilíbrios, né? Somos nós mesmos que terminamos nos adoecendo, porque tem coisas que a gente pode olhar e deixar para lá, né? Olhar e não ficar se embatendo, querendo uma confrontação, né? Mas usar o desafio de qualquer coisa, até mesmo os desafios do nosso temperamento, para encontrar uma cura, para encontrar uma melhora interna. E o medicamento homeopático, ele facilita isso, ele nos auxilia. Agora, ele também vem com tudo. Ele cria uma ação de te abrir e tu te enxergar, e tu tem que mudar, e tu tem que tomar uma atitude, né? Então, o processo de cura, ele se dá, que o mestre Ramatiz fala aqui, e Hahnemann, Hering falam também, se dá de dentro para fora e de cima para baixo, que são os caminhos da cura. Tá? Que não existe um outro tipo de caminho para a cura que não seja esse. Por exemplo, se eu estou com vou dar um exemplo bobo, assim, uma alergia, uma coceira violenta, aí eu uso uma pomadinha de cortisona, o que eu vou fazer? Vai me passar. Mas eu estou usando um medicamento alopático ponderal, passo na minha pele, eu estou colocando para dentro de novo. Eu estou suprimindo aquela expressão de que algo está errado no meu corpo. E esse algo errado eu tenho que ver, mesmo que seja uma simples coceira na mão, né? E aí eu tenho que buscar. Buscar onde? Ver o que está acontecendo dentro do meu corpo para fora. Então, da esfera mental para a periferia do corpo físico. Como é que andam os meus pensamentos? Se eu ando muito irada, se eu ando muito raivosa. O mestre Ramatiz fala na medicina psicossomática, ou seja, as manifestações das doenças de acordo com as questões emocionais. E de cima para baixo, do espírito para o físico. Então, é aí que eu tenho que buscar as respostas, as soluções, os medicamentos mais adequados à minha manifestação, com o que eu manifesto, como eu sou, né? Para ver por que eu estou manifestando essa coceira na minha mão, né? E, gente, assim, ó, é qualquer coisa. Qualquer coisa é uma manifestação a ser pensada, a ser analisada pela gente. Um simples trupicão numa pedra, mas por que isso está acontecendo? Então, os questionamentos da gente têm que ser constantes, que se ficam realmente ligados à questão do vigiai. Não estou nem falando de orar, estou falando de vigiar. Vigiar. Mas por que eu estou dando esse trupicão? Onde é que eu ando? Onde é que está a minha cabeça? No que eu estou pensando que eu não observei
que tinha algo que eu podia tropeçar e que tropecei, né? Então, uma citação do livro: o homem é um corpo físico dotado de um espírito, ou seja, nossa origem é o espírito, sem com elevado quantum de energia vital. Ao se adoecer, se perde essa sutileza e somente a homeopatia consegue fazer voltar essa vibração semelhante ao original do espírito. Toda vez que adoecemos, toda vez que nos alimentamos de forma inadequada, toda vez que eu posso até não estar, mas eu acho que até estar doente, mas toda vez que vou tocar num ponto bem crítico, que nos alimentamos dos nossos irmãos menores, de carnes, eu estou realmente me densificando. Eu estou adoecendo. E não é adoecendo porque a ciência está descobrindo que a carne vermelha faz mal, que a carne vermelha nos acidifica de tal maneira que nos propicia abrir portas para inúmeras doenças. Não é só por isso. Eu estou doente simplesmente porque eu estou comendo carne de um irmão meu. E a gente não conversou antes um pouquinho ali que a dor de quem quer que seja neste planeta, até neste universo, é a minha dor também? E aí? Né? Então, é um ponto super crítico, mas é algo assim muito importante a gente pensar. E é algo que a gente não pode deixar de arregaçar as mangas e fingir que não existe. Porque essa é uma dor vibrante em todas as nossas células, em todas os nossos humores, em todos os nossos sucos, em todo o nosso sangue. Então, isso é presente, isso é vivo em nós. Então, a homeopatia, segundo o mestre Ramatiz, mesmo uma pessoa ingerindo os irmãos menores, as carnes, enfim, ela consegue fazer aumentar, ressutilizar, aumentar a nossa vibração. Ela consegue fazer isso. Embora, durante um tratamento homeopático, a gente deva nos preservar neste período para não fazer, não ingerir muito, não tomar muito café, não tomar muito questões com menta, cânfora, usar coisas com cânfora, e controlar a alimentação, ter uma alimentação mais natural. Por quê? Ao se ingerir uma dose de alta dinamização, essa medicação, que realmente foi muito bem escolhida pela anamnese homeopática com o meu médico, essa medicação, ela aumenta a minha aura, ela se desloca para o meu campo energético, para a minha aura, e se reveste de uma brilhante nuvem, escrito no livro, de um tom metálico esbranquiçado, claro. Eu imagino algo assim, meio que esvoaçante, como uma bruma, né? Muito forte, muito poderosa, com um poder atômico, segundo o mestre Ramatiz. Os chakras, no nosso duplo etérico, captam essa energia livre e extremamente sutil e potencializada do medicamento, que é semelhante à essência do nosso espiritual, porque a essência do medicamento homeopático, ela é pura, ela é o melhor. Quando é feito aquele medicamento, é o melhor que aquela planta, aquele reino mineral, o reino animal pode dar. É o melhor. Então, os chakras, eles absorvem essa energia livre, sutil, potencializada do medicamento e começam a rebaixar do chakra para o corpo físico essa energia.
que ativa imediatamente o nosso sistema nervoso, fazendo-a trabalhar rapidamente, ativamente, restabelecendo a ação do sistema endócrino que, via de regra, está debilitado. E aí a gente tem a glândula hipófise regendo como numa grande sinfonia, regendo essa renovação energética, restabelecendo as conexões de equilíbrio e resgate da saúde física. Então, gente, cuidar da alimentação. Vou de novo falar nisso. Procurar alimentos orgânicos e integrais, frutas, verduras, oleaginosas, né? E leguminosas, para que nos auxilie nesse processo de restabelecimento da nossa saúde. Porque se a gente já está combalido, se a gente já está adoecido, e nós vamos ainda botar para dentro coisas que a própria ciência já diz que não faz bem, que nos acidifica, que nos provoca doenças, é complexo. Diminuir açúcares. O açúcar também é outra coisa, gente, que além de agitar, além de dar uma agitação, o açúcar também acidifica muito o nosso corpo. O álcool e o fumo. Excesso de medicamentos alopáticos, pois também nos densificam, embora ainda tenham a sua utilidade. Tem casos que a gente ainda precisa tomar, né? Processos cirúrgicos também tem muitos casos que são necessários. Mas tudo isso a gente pode fazer assim, ó. Eu tomo homeopatia, eu enfiei uma felpa no dedo. E aí, inflamou, vamos dizer, infectou, inflamou, estou com o dedo assim todo inflamado, e eu tomo a minha homeopatia. E não melhorou, porque aqui está um processo assim, ó, inflamatório muito grande, infeccioso muito grande. Bom, se eu precisar tomar um antibiótico, se eu precisar ir para o hospital fazer uma intervenção para remoção dessa felpa, eu vou fazer, porque isso é necessário. Então, são coisas que vêm para nos beneficiar e para trazer a nossa saúde física. Eu vou agora ler 2 pedacinhos, 2 trechinhos que eu achei assim, pô, eu não tenho como interpretar algo que está muito bem escrito, que tocou realmente a minha alma e que toca a minha alma. Então, eu vou ler rapidamente, são 2 trechinhos para nós encerrarmos. Primeiro é na página 196, aonde fala sobre a terapêutica homeopática, que ela desperta as forças do cosmo orgânico do homem e reeduca o trabalho dos órgãos debilitados, pondo-os em relações harmônicas com seus sistemas diretores. Então, o que o mestre quis dizer aqui? Que a homeopatia regula tudo e todos os órgãos eles vão funcionar como realmente numa grande orquestra sinfônica, perfeitamente, cada um no seu lugar, nenhum invadindo a seara do outro, sendo colaboradores, sendo proativos, um tentando auxiliar o outro. E a ação extraordinariamente benéfica ao corpo humano, constituindo-se no coeficiente de forças que são colocadas docilmente sobre o próprio controle mental da divina natureza, e que operam movimentos inteligentes sob o mais rigoroso cientificismo etérico transcendental. Essa é a ação na página 196 do livro Fisiologia da Alma. É um parágrafo no meio, muito interessante, que vale a pena a gente ler e entender a importância dessa prática para nos pôr realmente num equilíbrio, para nos acordar para o equilíbrio, para nos acordar para uma vida mais saudável. E o outro pedacinho, que é na página 170, no final do capítulo, ele diz o seguinte: a homeopatia reeduca o organismo para manter ativa sua defesa
e proporcionar-lhe energias que serão controladas pelo próprio espírito e que mais prontamente deve atender ao equilíbrio psicofísico. As altas doses higienizam a aura vital e a tornam mais lúcida, pois não só favorecem a circulação desafogada das energias que vitalizam todo este sistema, como ainda estabelecem o ritmo do trabalho harmonioso e coeso dos chakras sobre o duplo etérico, que é o corpo intermediário entre as relações do perispírito e o organismo carnal. É certo que a purificação do espírito se deve processar de dentro para fora, através da evangelização consciente de uma vida digna à luz do dia. Mas, assim como a absorção de fluidos de animais inferiores ofusca ou obscurece o campo áurico do perispírito, este também se aviva e clareia quando a prescrição homeopática é acertada. Por isso, a terapêutica homeopática é o grande auxiliar da terapêutica do próprio espírito. É a grande auxiliar para a nossa elevação espiritual, visto que buscar se conhecer com estudos, a prática da reforma íntima, sempre procurando vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, vigiar assim os nossos íntimos pensamentos para a gente conseguir evoluir e se libertar. E libertar o nosso próprio espírito para atingir, segundo o próprio Hahnemann e seus estudos, os mais altos fins da nossa existência. Gente, eu acho que é isso. Falei bastante, falei demais, tem muito mais coisa e para ser explicado, para ser falado, as dinamizações, a ação, como realmente elas agem. Mas eu convido a todos para lerem o Fisiologia da Alma, nesses capítulos que falam sobre homeopatia. Tem um capítulo assim de saúde e doença, assim, que é lindo, é uma poesia, saúde e enfermidade, é uma poesia ler sobre esse capítulo. Então, de novo, nós amorosamente estamos concluindo essa live e solicito a todos vocês que estudem nas suas casas o Fisiologia da Alma, que busque conhecer. A gente está por aí para discutir, para conversar sobre qualquer dificuldade que porventura possam ter. E queremos, assim, colocar que no dia 3 de julho, às 20h30, primeira quarta-feira do mês de julho, teremos a outra apresentação com a palestra do Sávio Mendonça, médium de Ramatiz. Então, queridos, aguardamos vocês. Espero que tenha sido satisfatório. Na próxima quarta-feira, dia 3 de julho, às 20h30, com o Sávio. Certo? Um abraço e beijo para todos.